Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Kobayashi. Eu sou ortopedista com área de atuação em dor. E hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre o tratamento multimodal da dor neuropática, que é uma dor muitas vezes subdiagnosticada e subtratada no dia a dia, na prática, tanto em prontos atendimentos quanto em consultórios. Queria agradecer a Acelera Pharma pelo convite para a gente estar discutindo aqui hoje sobre esse tema tão importante. E a gente vai começar com um diagnóstico da dor neuropática, que essencialmente ele é clínico. A gente não precisa de nenhum exame especificamente para fazer o diagnóstico, então a gente se baseia uma boa anamnese e um bom exame físico, onde o paciente pode ter sinais negativos, então ele tem hipoalgesia, quando você estimula com uma agulhinha, hipoestesia, quando você passa com um algodãozinho, ele pode ter alodínia, que é um estímulo tátil, que não era para doer, que dói, mas existem alguns questionários de screening. A gente tem os mais famosos, os mais conhecidos, o DN4, o LANS e o Pain Detect, que eles costumam ajudar bastante no diagnóstico, é uma coisa mais simples, mais rápida de se fazer. Então, o DN4, a gente tem 7 perguntas e 3 de exame físico, onde a gente vai perguntar se o paciente tem queimação, choque, formigamento, adormecimento, alfinetada agulhada, coceira, se são dolorosas de frio, e na hora do exame físico, na hora que a gente passa o algodãozinho, ele sente alterado, pica a agulhinha, ele sente diferente de um lado para o outro, e quando você faz um estímulo tátil, ele tem dor, que seria o item da escovação. Então, 4 ou mais pontos nesse questionário, ele é positivo para dor neuropática. Por que isso é importante? Muitas vezes a gente assume que algumas dores são neuropáticas pelo trajeto ou pela fisiopatologia da doença de base. Vamos dar um exemplo. Quando a dor vai para a perna, de uma forma geral, as pessoas imaginam que essa dor é ciático, né? O nervo apertado na coluna e deu a dor para a perna. Porém, a gente tem alguns estudos, esse a gente publicou em 2016, uma revisão de alguns estudos, também está no capítulo do livro, ele mostra que das dores que vão para a perna, de 37% a 55% são nervo. Isso quer dizer que 50% ou mais, às vezes, não é nervo. E por que isso é importante? Porque o tratamento da neuropática é um, e o tratamento da dor não neuropática, da dor nociceptiva, é outro. Muitas vezes, essa dor que vai para a perna pode ser, por exemplo, o ponto gatilho facial, que é músculo. Então, são coisas totalmente distintas. Se a gente for para o outro aspecto, por exemplo, na osteoartrite de joelho, que a gente imagina que é uma dor nociceptiva, onde a gente tem ali inflamação, lesão da cartilagem, ou subcondral, enfim, 1/3, segundo essas revisões, mostra que o componente é neuropático, que é bastante coisa. E qual que é o problema da neuropática? Ela dói mais do que a nociceptiva e gera maior incapacidade funcional. Isso é extremamente importante porque você vai dar lá todos os produtos para osteoartrite de joelho, glicosamina, condroitina, colágeno, extrato saponificado de soja, enfim, todo o arsenal, e muitas vezes você não vai ter um bom resultado porque faltou tratar o componente neuropático. Então, a mensagem principal é diagnosticar o tipo de dor e tratar o tipo de dor além da doença de base. Então, você vai usar, por exemplo, uma nortriptilina para uma osteoartrite de joelho, se o padrão for neuropático? Sim. Então se eu usar uma pregabalina por uma dor neuropática na hérnia de disco vai bem, mas se eu usar essa mesma pregabalina para dor que vai para a perna e é músculo, não vai bem. Então acho que esse é o conceito principal, usar o tratamento específico para o padrão de dor específico. Uma outra revisão de 2017 sobre tendinopatias de membro inferior, ele mostra que bursite trocantérica, tendinopatia de Aquiles, fascite plantar, que teoricamente seriam nociceptivas, elas podem ter um componente neuropático em 1/4 das situações. Esse questionário, o Pain Detect, ele considera que de 0 a 12 não é nervo, de 13 a 18 pode ser, de 19 a 38 é. Então, você tem ali 1/4 de dor neuropática e 1/4 que pode ser dor neuropática. Então, metade não é nervo. Então, aí você vai começar a pensar em usar remédios para dor neuropática e tendinopatias. Eu vou tratar o tendão? Não, você vai tratar o componente neuropático da tendinopatia. Mas como é que a gente trata isso? Eu comecei a falar algumas coisas para você, mas o que os guidelines falam? Então, os dois principais é o europeu, que é esse EFNS, e o da IASP, que é a Associação Mundial para Estudo da Dor. Basicamente, todos os guidelines falam coisas parecidas. Primeira linha, antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina, antidepressivos duais, como duloxetina e venlafaxina, anticonvulsivantes gabapentinoides, como pregabalina e gabapentina, e o emplastro de lidocaína,
que é indicado para dor neuropática localizada. Basicamente, esse é o arroz com feijão para o tratamento da dor neuropática, mas às vezes o paciente não tolera as doses da medicação, ele não consegue chegar ou demora para dar tempo para esses remédios terem efeito, às vezes você tem que usar um pouco mais de opioide, que seria o tramadol e os opioides fortes. Lembrando que o opioide é segunda linha porque ele não é o tratamento de base, ele é só um analgésico para permitir a reabilitação e dar tempo dos outros adjuvantes fazerem efeito. Vamos falar um pouquinho sobre o NNT, que é o número necessário para tratar. Isso é um parâmetro para a gente saber a resposta das diferentes medicações. Então, se a gente for ver aqui dos tricíclicos, que é a amitriptilina e a nortriptilina, é 3,6. Isso quer dizer que, de cada 4 pacientes que eu dou, 3,6 pacientes que eu dou, por exemplo, a nortriptilina, um vai melhorar. Já a duloxetina, a venlafaxina, é 6,4. Já a gabapentina e a pregabalina é de 6 a 8, dependendo do mecanismo ali de liberação. Então, NNT, quanto menor, melhor o resultado. Então, cada 3 pacientes para 4, um da nortriptilina funciona. Se for a duloxetina, venlafaxina, cada 7, a gabapentina é parecido. Então, isso mostra que o resultado dos tricíclicos é superior às outras opções de primeira linha para o tratamento da dor neuropática. Mas qual é o mecanismo de ação analgésico, especificamente da nortriptilina? A gente tem uma revisão da Cochrane que mostra que, apesar do mecanismo ser incerto, basicamente ele recapta serotonina e noradrenalina, que são 2 neurotransmissores essenciais para o tratamento da dor crônica e especificamente a dor neuropática. Normalmente os efeitos colaterais dão início, costumam melhorar com o tempo, e nessa revisão eles mostram que o paciente melhora independente de estar depressivo ou não. Então não é porque o paciente está depressivo, eu dou antidepressivo, melhora a depressão e melhora a dor. Não. Os tricíclicos têm um mecanismo analgésico intrínseco a ele. Uma outra revisão do New England, com a autora que é referência em dor no mundo, ela mostra que os antidepressivos tricíclicos e duais, eles melhoram o padrão de dor independente do quadro depressivo. Então, o paciente está com depressão ou não, a gente usa o remédio para o controle da dor por agir no mecanismo de ação central, principalmente captando noradrenalina e serotonina. Tá? Se o paciente tiver um quadro depressivo associado, é um plus. Você usar um medicamento que melhora a dor e também melhora a depressão, uma molécula só. Quais são os benefícios da nortriptilina? É muito comum os pacientes terem alteração de sono associada a dores agudas e crônicas, e tem vários estudos que mostram que a privação do sono diminui a inibição de dor, aumenta a intensidade da dor e tem uma amplificação do padrão de dor. O paciente refere que a carne é mais doída, existe uma sensibilização. Então, tratar o sono aliado ao tratamento da dor é extremamente importante. Então, uma das vantagens principais da nortriptilina, além de melhorar a dor, você também melhora o padrão de sono, com uma molécula só, tá? Fora isso, a gente sabe que existe uma correlação de depressão, ansiedade e dor. Por exemplo, na lombalgia, 31% tem algum componente psiquiátrico, na dor crônica, 21% tem depressão devido à dor. Então, o fato de a nortriptilina, além de dor, melhorar também o quadro depressivo e de ansiedade, também, com a mesma molécula, você consegue fazer as duas coisas. Mas qualquer antidepressivo faz isso. Não. Os recaptadores de serotonina, como fluoxetina, sertralina, não agem em dor, somente na depressão e ansiedade. Então, é uma das vantagens da nortriptilina. Melhora a dor, sono, ânimo e ansiedade. Mas quais são os efeitos colaterais? Quais são os problemas dela? A gente tem essa revisão da Cochrane, que mostra que a nortriptilina é preferível à amitriptilina por ter menos efeitos colaterais. Então, a nortriptilina é uma molécula mais limpa, onde a gente diminui o risco de efeito colateral que a amitriptilina acaba tendo um pouco mais. Mas quais são os efeitos colaterais mais comuns? Boca seca é extremamente comum. Normalmente a gente melhora com água com gotas de limão. O paciente refere melhora com essa técnica. E xilitol, que é um adoçante natural, até é favorito dos dentistas, nutricionistas eles gostam por vários motivos, costuma melhorar essa sensação de boca seca que é comum entre medicações. Eu deixo normalmente na receita, embaixo da prescrição, se o paciente tiver boca seca, ele pode usar para não correr risco de ele perder a aderência ao tratamento. E a sonolência residual é um dos efeitos colaterais mais comuns. Isso tem muito a ver com o horário da tomada. O paciente não pode tomar muito perto do horário de dormir, porque normalmente demora de 3 a 4 horas para o remédio dar o sono. Então, se ele toma muito perto do horário de dormir, no outro dia, às vezes, ele acorda e ainda está meio sonolento.
Vamos supor, se o paciente gosta de dormir meia-noite, você pede para ele tomar às 9 da noite, se no outro dia ele acordar mole, ele toma 8h30, se ele acordar mole, 8, e assim vai. Lembrar que as primeiras vezes a gente não sabe como o paciente vai responder, então é sempre importante orientar, não pode dirigir, fazer alguma outra coisa, e tem paciente que toma e já tem sono. Então isso vai variar conforme cada paciente. Aumento de apetite, que é um medo dos endócrinos e principalmente das mulheres. A gente sabe, através dos estudos e na prática, que a nortriptilina dá menos do que a amitriptilina, então é uma vantagem, você tem menos efeitos colaterais. Então, o paciente que, por exemplo, está tomando amitriptilina, fala, doutor, estou comendo as paredes. Às vezes você troca para nortriptilina, o paciente tem um resultado bom, do ponto de vista analgésico, mas com menos efeitos colaterais. Resumindo, nortriptilina é um antidepressivo tricíclico que age na dor recapturando serotonina, noradrenalina, além de bloquear canais de sódio. Basicamente é o mecanismo analgésico dela. Efeitos colaterais mais comuns. Às vezes o paciente fica sonolento, um pouco mole, a questão às vezes de tomar mais cedo para ajustar isso. Boca seca, intestino preso, às vezes tem que usar laxativos, às vezes eu já deixo até na receita, e ganho de peso. Normalmente pode dar um negócio chamado craving, que é fissura por carboidrato, vontade de comer pão, massa, doce, mas é muito mais comum da amitriptilina do que da nortriptilina. Precauções. Pacientes com arritmias, bloqueio de ramo, glaucoma de ângulo fechado, se o paciente tem históricos de crise convulsiva, e sempre tem essa recomendação de cuidado, usar associadamente ao tramadol ou outro antidepressivo que recapta serotonina, porque o tramadol recapta a serotonina, a nortriptilina também, você tem o risco da crise serotoninérgica, mas na prática isso é extremamente raro, mas só para saber. Vantagens dela, além da dor, melhora quadros depressivos e melhora sono. Então, a vantagem ali que com uma molécula só você tem mais de um efeito benéfico. E evidência você tem aí para dor neuropática, neuropatia diabética, hérnia de disco, dose terapêutica de 25 a 150, é a dose terapêutica para dor neuropática. Normalmente se começa, para diminuir o efeito colateral, começa uma dose menor, 10 miligramas, existe cápsula de 10 miligramas, você pode começar os primeiros 4 ou 7 dias, depois aumenta para 2 de 10, então vai para 20, para depois de 25. Dessa forma, a gente tem menos risco de efeito colateral e o paciente adere melhor ao tratamento. Mas usar a nortriptilina isolada como monoterapia ou dentro de um tratamento multimodal. Esse é um estudo publicado no Lancet, 2009, que ele mostra que a associação de nortriptilina com gabapentina é interessante, é superior e deve ser recomendado. De uma forma geral, o tratamento multimodal, ele é recomendado em todos os tipos de dor, crônica, aguda, neuropática ou não. Mas o que é esse conceito? Em vez de você usar só uma medicação, vamos supor, em vez de você usar a nortriptilina, que às vezes você tem que jogar 50, 75 como monoterapia, você pode usar uma dose menor, 25, onde você tem menos risco de efeito colateral, e associar, por exemplo, uma gabapentina, uma pregabalina, onde você vai potencializar o resultado por mecanismos sinérgicos, mas diminuir o risco de efeito colateral. Falar um pouquinho sobre a tiamina, que é o complexo, a vitamina B1, que faz parte do complexo de vitaminas B. A gente tem essa revisão de 2016 sobre o uso de complexo de vitamina B, e mostra que é uma opção segura para quadros de neuropatia e dor no nosso meio, uma opção interessante. Ela não tem uma evidência tão forte como a nortriptilina, porém você tem algumas revisões aí sobre neuropatias, por exemplo, na Cochrane, que mostra que tem alguns estudos que ele tem um potencial resultado, principalmente para quadros de neuropatia como formigamento, adormecimento, e pode ser usado dentro do contexto de tratamento multimodal. Mas quando eu uso, por exemplo, a nortriptilina junto com a tiamina, quando eu uso o Pamelor e o Benerva dentro do mesmo contexto. Basicamente, quando você tem quadros de formigamento e adormecimento, que seria o quadro mais comum aí da neuropatia. Do ponto de vista prático, síndrome do túnel do carpo é uma das principais indicações da tiamina, que o paciente, muitas vezes, ele não tem tanta dor, ele tem mais formigamento, adormecimento, principalmente à noite, quando ele fecha ali o túnel. Então, às vezes, o paciente está melhor da dor, mas sobra o formigamento e adormecimento. Ou em hérnias de disco. Na prática, às vezes, o paciente tem uma compressão, você já está lá com a nortriptilina, às vezes com pregabalina, às vezes com opioide, já melhorou a dor, mas sobrou o formigamento e adormecimento. Aí a associação da vitamina B costuma ser interessante, porque além de ter o controle da dor que você já teve com as outras medicações, você consegue controlar também a questão de formigamento e adormecimento. Lembrar que
isso normalmente é médio, longo prazo, pelo menos 3 meses de uso da tiamina, e também tanto os antidepressivos tricíclicos quanto duais, gabapentinoides, pelo menos 3 a 6 meses de uso, até o paciente melhorar, começar a reabilitar e ter um bom resultado funcional. Basicamente era isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês aproveitem, agradecer de novo a Acelera Pharma pelo convite e até a próxima.